irmãos, a juntos localizarmos Ageu, capítulo número 1. Livro do profeta Ageu. Interessante que o nome do profeta quer dizer festivo, ou aquele que festeja, que é um período de festa, de gratidão a Deus, e também um período para refletir juntos a necessidade de reforma. Reforma hoje. Há um verbo que recorre aqui no livro do profeta Ageu, quando Deus fala ao profeta e chama o povo a considerar os seus caminhos, considerar os seus passos. E a necessidade de reforma sempre para a igreja de Cristo é de considerar os seus caminhos, os seus passos, e retornando às Escrituras, aplicá-las à vida diária. Na realidade, a reforma da igreja, ela começa quando existe de fato reforma na casa, na família do povo de Deus. A reforma, na realidade, ela sempre começa na casa, começa pela casa dos crentes, dos filhos do Senhor. Então, Ageu capítulo 1, eu peço a atenção dos irmãos, eu irei fazer a leitura de todo o capítulo, versículo 1 ao versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso caminho, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Roguemos ao Senhor a iluminação para compreendermos a palavra. Ajuda-nos, Senhor, nós te suplicamos, dando-nos o entendimento necessário para compreendermos a tua palavra. Estamos reunidos para te agradecer e te exaltar, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, Senhor, estamos alegres. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos tão limitados, tão fracos, tão pequenos, que não temos capacidade de ir além da letra. Mas cremos, ó Senhor, que a tua palavra é a verdade, que a tua palavra é a palavra de vida e salvação, que a tua palavra consola, edifica, anima, desafia e exorta o teu povo. De forma que, Senhor, rogamos, ajuda-nos. Por teu Espírito, ilumina nossa mente e coração. Fala ao nosso coração, Senhor. É a nossa humilde petição. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ageu, como eu disse aos irmãos, quer dizer aquele que festeja, o festivo. Ageu profetizou durante um período difícil da história do povo de Deus.
Ele profetizou durante o período de desolação na história de Judá. E ele, juntamente com outro profeta chamado Zacarias, eles começaram juntos, no ano 250 a.C., seus ministérios semelhantes. O objetivo era animar o povo e lembrar ao povo as promessas do Senhor, agora que eles estavam retornando para a terra, depois de muitos anos de cativeiro na Babilônia. A diferença é que Ageu começa no 6º mês, Zacarias no 8º mês, mas eles têm a mesma missão em Jerusalém: pregar a palavra do Senhor, pregar a palavra que eles receberam do Senhor. O povo de Deus havia retornado, como falei, eles haviam começado a reconstrução do templo, mas a oposição que eles começaram a enfrentar, e o livro de Esdras precisa isso muito bem, a oposição externa das nações vizinhas começaram a trazer desânimo. E esse desânimo ele começou tocando e abatendo o coração dos líderes do povo. Não somente o governador de Jerusalém ou de Judá, mas também o principal sacerdote. Ambos ficaram extremamente abalados com a pressão que sofreram. E o que é que acontece então? Neste cenário, o Senhor levanta então os seus profetas para que, se levantados pelo Senhor, trouxessem a mensagem apropriada e pregassem a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o livro do profeta Ageu, e nós começamos a examiná-lo, nós começamos também a refletir o proveito que há em estudá-lo hoje. E eu gostaria de apresentar introdutoriamente pelo menos algumas razões. A primeira delas é que nós encontramos no livro de Ageu a continuidade da história da salvação do povo de Deus. Nós percebemos a reconstrução do templo, nós encontramos a mensagem de restauração da linhagem do rei Davi, e todas estas mensagens, ou ambas mensagens, prefiguravam a mensagem futura e gloriosa do Messias de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Então, há uma continuidade, uma revelação maravilhosa que a palavra, que é verdadeira, é viva, é progressiva e orgânica, e o Senhor, então, ele mostra através do livro de Ageu. Quando nós olhamos o versículo de número 1, por exemplo, examinem comigo, é um versículo que dá abertura ao livro profético. Nós notamos que quando Deus age em favor de seu povo, quem pode impedir? Quem poderá se levantar contra ele? Nós vemos que o Senhor tem o calendário, a data, a agenda, o ano e o tempo certo, e ele sempre levanta os seus profetas para que as reformas elas sejam necessárias e elas sejam promovidas. Então, encontramos nele a continuidade da história da salvação do povo de Deus. Também, em segundo lugar, o que nós encontramos? Nós somos encorajados a enxergar que, assim como no passado, Deus trabalhou por seu povo, certamente o Senhor estará conosco hoje. Nós vemos isso no versículo de número 5, por exemplo. O Senhor, ele diz: considerai o vosso passado. Lembre-se, eu estou trazendo a palavra de vocês, eu estive com vocês no passado, eu estarei com vocês hoje. Eu estou projetando e caminhando vocês para o futuro. Então, há uma palavra forte de encorajamento para nós hoje, para a igreja do Senhor hoje. E renovação da aliança. E restauração àqueles que perderam tudo com a desobediência. E agora estavam sendo restaurados pela graça e misericórdia de Deus novamente à terra. Em terceiro lugar, nós vemos que o reino de Deus sempre vem em primeiro lugar. Nós aprendemos com o livro de Ageu, nós somos lembrados com o livro de Ageu, e como nós podemos nos tornar, durante a nossa caminhada cristã, presunçosos, complacentes em nossas rotinas, não priorizando ou não colocando em primeiro lugar aquilo que deve vir, aquilo que o Senhor aponta como prioritário para a vida da igreja. O povo deveria restaurar as ruínas, ou das ruínas restaurar a cidade, reconstruir o templo, mas eles estavam extremamente abalados com o que viam e não estavam percebendo que o Senhor havia libertado e enviado-os novamente à terra. A palavra então de Ageu, o profeta, recebe a palavra de Deus e ele vai então lembrar, ajudar, que o reino sempre vem em primeiro lugar. Nós aprendemos também que a obediência envolve muito mais que boas intenções. Nós podemos estar envolvidos e bem intencionados na obra, mas Ageu é levantado pelo Senhor para lembrar a Jerusalém que a obediência vem em primeiro lugar. Ela é maior, ou ela está muito mais ligada àquilo que o Senhor nos dá, do que um grupo ou um segmento de pessoas bem intencionadas querendo fazer algo por Deus. O Senhor nos mostra
O chão é considerado passado e nos ensina que a obediência ela envolve muito mais do que boas intenções. Finalmente, nós somos ensinados que servimos ao Senhor dos Exércitos, que não servimos a um falso Deus produzido por nossa imaginação, pelo nosso coração enganoso. Deus, ele mostra claramente ao povo, neste livro glorioso, que ele não abençoará aqueles que se preocupam primeiramente com as suas casas e se esquecem do projeto glorioso de implantação de seu reino para a chegada ou o retorno glorioso do Messias prometido. Naqueles dias, o povo deveria preparar ou se preparar para a chegada do Messias. Ageu anima a igreja hoje a se preparar, reformando-se para o retorno glorioso, a segunda vinda do Rei Jesus. Vamos olhar então agora precisamente para o livro, ou para a sua exposição. E quando Ageu ele recebe a palavra do Senhor, nós vimos isso no versículo número 1, em uma primeira leitura, nós destacamos aqui que a palavra ela vem do Senhor, ela é direta, ela é clara. Versículo 1, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A palavra vem do Senhor. A palavra ela nunca era própria do profeta. Deus tem o dia certo, o momento certo, ele dá a palavra certa e levanta o homem certo para a sua missão. Ageu, então, tinha por responsabilidade receber a palavra do Senhor e o que deveria fazer? Esta palavra deveria ser dada, diz o final do versículo 1, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. O que é que ele deveria então trazer para o povo? Onde é que estava a raiz de todo o problema, do desânimo, do desencorajamento, do abatimento, que é um assunto tratado aqui claramente no livro do profeta Ageu? Em primeiro lugar, vejam no versículo de número 2, que o problema ou a raiz de todo o problema vivido era porque eles estavam guiando suas vidas não pela fé, mas por vista. Versículo de número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O que é que nós percebemos aqui? A palavra de Deus vem ao profeta, ela é dada a Ageu. Ageu então tem que entregá-la aos líderes do povo. E o que é que ele recebe da parte do Senhor? Aquilo que o Senhor estava ouvindo sempre deles: desculpas, desculpas, desculpas. Eles estavam negando sempre o mandamento de Deus. Que mandamento era este? Reconstruam a minha casa. O Senhor então fala e diz que os judeus eles retornaram para fazer isso. Eles voltaram para trabalhar e ordinariamente reconstruírem o templo e depois se preocuparem com as suas próprias construções. Mas o que é que o povo estava dizendo? Não chegou ainda o tempo. Não chegou ainda o momento. A casa do Senhor não deve ser edificada agora. Mas não foi essa a ordem que o Senhor havia dado para eles. Não foi com este objetivo que as profecias dadas a Isaías e a Jeremias e a Ezequiel, elas foram passadas para o povo. Eles iriam ser libertos e eles iam retornar para restaurar a glória que foi perdida pelo pecado e pela desobediência. Então, a raiz do problema, ela se baseava em primeiro lugar naquilo que sempre, irmãos, acomete o nosso coração, quando nós, como cristãos, passamos a viver esta vida guiados pelo que nós vemos. Vejam só a diferença. Nós passamos agora um período extremamente disputado de eleições, regionais e nacionais. Quantos se levantaram afirmando-se profetas e dizendo: o candidato é esse que vai ganhar, o candidato é este, já está certo, Deus me revelou. Todos eles trazendo palavras que não vieram do Senhor, enquanto muitos foram guiados por eles. O Senhor nos deu a Escritura, a revelação clara, bíblica, para nos lembrar que nunca devemos nos guiar pelo que vemos, mas devemos sempre nos guiar pela fé. Eles disseram: ainda não chegou o tempo, mas o Senhor então mostra que a obediência deles estava sendo determinada pelas próprias circunstâncias. Vejam só o versículo de número 3. O profeta então vem, a palavra do Senhor é dada a ele,
E ele então dirige-se ao povo, versículo de número 4, e diz: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Uma obediência determinada por circunstâncias fazia com que os homens do tempo de Ageu, principalmente os seus líderes, considerassem as circunstâncias maiores do que a confiança no Senhor que os havia libertado das amarras do cativeiro babilônico. Por isso, eles não quiseram ou se recusaram a obedecer à ordem divina. Mas o que é que o Senhor então diz a eles no versículo de número 4? Vocês acabaram de olhar comigo. É que eles estavam encontrando tempo e energia. Eles tinham isso. Mas eles não estavam preocupados com obedecer ou com obediência ao Senhor. Eles encontraram tempo e energia apenas para fazer aquilo que eles achavam certo. Essa é a razão do problema. Se você é guiado por vista e não por fé, você começa a considerar os desafios que a igreja tem de reforma, de avanço, de crescimento, de expansão, muito maiores do que a palavra que o Senhor nos deu e nos ordena a reformar, a avançar, a pregar, a viver o Evangelho. E guiados por vista, nós vamos então encontrar desculpas dadas pelo nosso próprio coração desobediente, que vamos começar a nos preocupar com a nossa própria vida. Veja a pergunta do profeta: acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, casas cobertas, reformadas? Eles estavam fazendo isso, enquanto esta casa, referência ao templo do Senhor, permanece em ruínas. A profecia então lembra ao povo de Deus por que eles foram enviados para Jerusalém. Mas a prioridade que eles estavam dando para eles mesmos e não a Deus, estava mostrando um problema seríssimo que eles estavam enfrentando, por conta da falta de fé que gera então desobediência. Quais são as aplicações aqui neste primeiro momento para nós? Como é que nós podemos entender esta abertura ao início do livro do profeta Ageu? Eu peço a atenção dos irmãos para que a gente reflita antes da gente avançar. Primeiro, quem é que dirige a nossa vida neste mundo? A nossa fé é inabalável no Senhor dos Exércitos. É o nome que Deus dá a si mesmo e se revela, não somente com Ageu, mas também com Zacarias neste momento. O termo Senhor dos Exércitos revelava ao povo quem governa as nações, quem conduz os reinos, quem coloca reis e retira reis. Como é que nós somos guiados nesta vida, neste mundo? Pela fé que nós temos inabalável no Senhor dos Exércitos, ou pelas circunstâncias do momento? Ou quem determina o que nós devemos fazer, como fazer e quando fazer? Nosso amor e fidelidade a Deus, ou nossa ambição por sucesso, saúde, boa situação financeira, harmonia familiar? Percebam que a nossa situação, por vezes, não é tão diferente daquela vivida pelos exilados ou pós-exilados nos dias do profeta Ageu. Nossa vida neste mundo, nós aprendemos aqui inicialmente, ela deve ser guiada, irmãos, como afirmei, por fé e não por vista. Lembrem-se de Daniel no exílio. Daniel no exílio, ele mesmo após ficar sabendo do decreto de Dario, ele não deixou de fazer as suas orações dirigindo-se a Jerusalém. Ele nunca perdeu a perspectiva de que o seu Senhor era maior do que qualquer rei que dominasse no momento. E muitas vezes a nossa vida neste mundo, ela não é dirigida pela fé que nós afirmamos, cantamos ou declaramos no Senhor Deus. Assim como o povo de Deus no passado, por vezes nós nos esquecemos do nosso propósito no plano de Deus. Aqui então nós temos um alerta de Ageu quanto aos perigos de estarmos vivendo hoje uma vida extremamente egocêntrica como cristãos. Porque se eu estou sendo beneficiado, eu obedeço e sirvo. Se nada está dando bem para mim, eu então não quero nada com Deus e não quero também obedecer. Mas vamos seguir. Nós chegamos agora no versículo de número 5. E no versículo de número 5, nós então percebemos que a palavra profética, ela continua, e o Senhor diz por intermédio do profeta Ageu: considere sempre o que Deus manda. Olhem só,
Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Quem foi que disse isso? O Senhor dos Exércitos. Veja a maneira como Deus se revela aos israelitas, a forma como Ele se dirige a eles. Os judeus necessitavam enxergar a sua situação agora atual. Eles precisavam lembrar as palavras do proverbialista: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Por que eles estavam exilados? O Senhor então diz: considerem o passado de vocês, pensem como vocês estavam, como vocês viviam. E o Senhor então ele se apresenta de uma forma soberana, poderosa, gloriosa, quando ele completa: quem está dizendo isso sou eu, o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 6. No versículo de número 6, o Senhor então diz: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pôr um saquitel furado. Eles precisavam considerar o passado, o próprio passado deles. Eles precisavam considerar qual era a maior motivação deles naquele mundo. O Senhor havia falado para eles que eles deveriam ser honestos e examinar os seus próprios corações. Pensar sobre, literalmente, era o que eles deveriam fazer, olhando para o que passou, a situação atual, as promessas de Deus se cumprindo, o retorno à terra, a missão de restaurar a glória perdida de Jerusalém. Eles precisavam olhar para isso e, olhando para este ponto, perceberem o que é que estava movendo os seus corações. Versículo 6, ele é extremamente prático nesse assunto. Veja que não havia nada fora do normal. O que é que Ageu cita aqui? Atividades normais de vida, todas elas aprovadas por Deus: trabalho, comer e beber, roupas para se vestir. Qual era o problema então? Onde estava o problema então? É que Deus não fazia parte da rotina, do dia a dia daquele povo. Ninguém estava mais preocupado com o que o Senhor havia dado para eles como ordem, como um cumprimento que estes homens deveriam tocar, a começar das lideranças. Percebam que a necessidade de reforma sempre para a igreja de Cristo, ela começa quando os líderes do povo de Deus, eles dão ouvidos atentamente, eles estão atentos, prontos a ouvir a palavra de Deus. E então todo o povo começa a ser conduzido pela liderança que está submissa ao que Deus manda e diz que todos nós devemos fazer. Não havia nada fora do normal, mas o Senhor não fazia parte das circunstâncias do dia a dia. Eles viviam como se Deus, na prática, não existisse. Como se Deus não existisse para eles. Percebam que o que o Senhor fala no versículo de número 6, irmãos, é a necessidade que temos de notar e perceber. E muitas vezes nós atacamos veementemente a teologia da prosperidade falsa, herética, abominável, mas nos esquecemos de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 claramente mostra os conceitos, os termos da aliança e do pacto para o povo de Deus, se obediente for, mas também as consequências danosas para o povo de Deus se não der ouvidos à palavra do Senhor, aos termos da aliança. Maldição, jamais bênção. O Senhor então diz: por que vocês estão semeando muito e recolhendo pouco? Por que vocês comem, mas não chegam a se fartar? Por que vocês bebem, mas não se saciam? Por que vocês se vestem, mas ninguém se aquece? E por que vocês estão recebendo salário, mas esse salário está sumindo? A situação então de ruína, a situação então de desolação, a situação então de não prosperarem naquele retorno à terra, não girava em torno de que Deus tinha falhado em sua promessa. O problema estava em que eles não deram ouvidos ao que o Senhor lhes falou, que o Senhor lhes mandou fazer. Qual é a aplicação para nós aqui neste momento? Como é que nós precisamos refletir para não fugirmos do assunto e entendermos a relação que há para nós hoje? Nós temos semeado muito hoje, para nós mesmos ou para Deus?
quais são os resultados da nossa semeadura. Quando nós fazemos aquilo que é normal, comer, beber, vestir, trabalhar, o que tem sido ordinário ou prioritário para nós? A nossa família tem sido colocada diante de Deus. A nossa preocupação tem sido a glória de Cristo no avanço do reino, no testemunho da igreja, e isso através de um testemunho simples, mas poderoso de vidas piedosas. Nós podemos colocar tudo isso a perder, irmãos, se nós acreditamos que prosperar tanto pode ser sinal de felicidade nesta terra. E a pergunta é: por que muitas vezes nós não estamos felizes, embora nós temos tudo? A gente nos ensina então que o verdadeiro descanso para o crente não vem com aquilo que ele conquista no mundo, mas quando ele submete tudo ao Senhor pela palavra e não se esquece do Senhor em nenhum momento da sua vida. Muitas vezes nós ficamos aterrorizados ou tememos a ameaça chamada ateísmo ou neo-ateísmo, que são as posições filosóficas de negação à existência de Deus, ao governo de Deus, ou a qualquer menção de um ser supremo que criou e sustenta o universo. Mas o grande problema dos nossos dias não é este. É o chamado ateísmo prático, quando muitos afirmam que creem em Deus, que servem a Deus, que amam a Cristo, que vivem para Ele, que vêm à igreja, que cantam hinos ou salmos, que leem a palavra, que ouvem sermões, mas vivem como o Senhor, como se o Senhor não existisse para eles. Ele está fora sempre do seu próprio dia a dia. É loucura para um homem. E a Geu vai tratar disso claramente aqui, irmãos. É loucura para um homem trabalhar duro. É loucura para um homem ganhar um bom salário e em seguida ele perder tudo, como se estivesse colocando tudo isto em um saquetel furado. O Senhor então diz: reflitam sobre o seu próprio passado. Basta olhar um pouco para trás e ver quais as circunstâncias de olhar para si mesmo e não para o seu Deus. E você não ganhou nada por agir assim. Uma citação de Spurgeon quando fala a respeito do livro do profeta Ageu, desta passagem específica. Não se esquecer de Deus, então, é o que o profeta está tratando e está dizendo. Mas aí nós avançamos mais, e agora ele vai tratar no versículo de número 7, mais uma vez sobre pensar, considerar. Ele vai dizer agora que o que eles precisavam fazer era agir em obediência ao Senhor, versículos 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vejam, o Senhor falou no versículo anterior, citando atividades normais da vida, como trabalhar, comer, beber e vestir. Qual o problema então que eles tinham? Deus estava fora da rotina, do dia a dia deles, dos israelitas, dos judeus naquele tempo, naquela época. E o Senhor então mostra que eles não se contentavam com o que tinham, eles prosperavam e achavam que iriam crescer mais, mas nada estava dando certo, porque eles haviam invertido os papéis. O que o Senhor diz então, eles precisavam agir, eles precisavam olhar e identificar o problema. E o problema então, ele sempre vem, irmãos, quando a palavra de Deus é anunciada e proclamada com fidelidade. Por isso que os profetas, muito mais do que homens que preveram o futuro ou fizeram previsões a respeito do futuro, eles sempre foram homens da hora, levantados para trazer a palavra certa, no momento certo, para o povo do Senhor. Não foram os reformadores, profetas, quando eles fizeram brilhar a palavra do Senhor, não trazendo nada novo, mas dizendo: assim diz o Senhor, e pregando o santo evangelho. As mudanças então aconteceram quando a palavra poderosa de Deus começou a destruir os corações endurecidos e transformá-los em verdadeiros corações de carne, corações onde o Espírito do Senhor habitaria, para que então acontecesse um verdadeiro avivamento espiritual. A situação é a mesma quando nós olhamos aqui no livro do profeta Ageu. Deus aponta claramente os problemas, ele envia o profeta para trazer a palavra, e o que é que ele claramente fala? Ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar. As palavras do profeta Samuel, eles deveriam obedecer. Ao invés de palavras ou confissões sem sentido, ao invés de votos vazios, o profeta chama então o povo à ação.
Eles deveriam orar, mas eles deveriam também trabalhar. Eles deveriam se envolver e entender e compreender que subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa era cumprir obedientemente a ordem do Senhor, que eles deixaram para segundo plano. Eles afirmavam não ter ânimo, mas eles tinham energia para cuidar de suas vidas e de suas casas. O profeta então diz: coloquem as coisas em seus devidos lugares. Eu me agradarei se vocês fizerem isso. Eu serei glorificado, diz o Senhor. Vocês precisam obedecer e entender que isto é melhor do que sacrificar. Há uma passagem interessante quando nós fazemos uma comparação com esta parte específica aqui da profecia, quando a ordem foi dada para a reconstrução do templo. Eu disse aos irmãos introdutoriamente que as oposições externas trouxeram tanta pressão para Zorobabel e a Josué que eles desanimaram. E o desânimo tomando conta dos líderes do povo fez com que o resto do povo desanimasse também. E tudo isso aconteceu quando um homem chamado Tatenai, que era governador persa na Síria, ele se opôs à reconstrução de Jerusalém. Ele disse que tem alguma coisa errada aí. Essa reconstrução não deve ir à frente. Quem foi que ordenou que tudo isso fosse feito? Então, Esdras registra que quando isto acontece, Deus levanta o profeta. O profeta vai e quando ele prega e lembra do que o Senhor mandou fazer, os líderes então do povo recobram o ânimo. E quando estes vão questionar a reconstrução dos muros e da casa de Deus, vejam só a resposta que é dada. Eles estão citando aqui o decreto do rei Dario. Eu vou ler para os irmãos, está em Esdras capítulo 5, a partir do versículo 11. Diz assim: o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda pontualidade. Eles sabiam que deveria ser feito, mas olhando apenas a situação externa, eles se esqueceram que moveu o coração do rei Dario para mandar o povo de volta para a terra. Até um decreto foi sancionado pelo rei, irrevogável. Tatenai então se levanta e eles ficam atemorizados. Deus então manda Ageu e o profeta diz: voltem, façam o certo, ajam como eu mandei. E aí vem então esta citação gloriosa em Esdras para lembrar tudo o que aconteceu e tudo o que foi registrado. Versículo 8: subam ao monte, é a justificativa. Eles devem obedecer e agir. Subam ao monte. E a justificativa apresentada é: porque se vocês fizerem isso, eu vou me agradar bastante. Dela me agradarei, diz o final do versículo 8, e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos, ou diz o Senhor. Agrada-te do Senhor, nos diz o Salmo 37, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus havia feito grandes coisas para o seu povo. Deus havia trazido de volta da Babilônia o seu povo para Jerusalém. A missão de reconstruir o templo do Senhor que havia sido destruído foi dada a eles, e com isso eles deveriam glorificar ao Senhor. Percebam, era algo externo, aparentemente uma reconstrução, mas lembrem-se de toda a simbologia e figuras significativas, a própria terra, sua própria representação, para onde ela apontava, o próprio templo, a sua reconstrução, a sua glória que seria maior do que o primeiro, tudo isso apontando para o futuro glorioso. A ideia então não era simplesmente fazer algo que todos pudessem ver, mas em obediência cumprir um papel profético que Deus lhes entregou. O Senhor então diz: vocês devem obedecer e agir, porque se vocês fizerem isso, vocês vão glorificar a mim e valorizar a minha glória acima de todas as coisas. Percebam, irmãos, não é este o problema que muitas vezes nos leva à insatisfação, quando nós notamos ou achamos que nada está dando certo para a gente, quando nós colocamos as nossas prioridades em primeiro lugar, ou quando nós colocamos a nossa força em qualquer empreendimento e então vem o desapontamento. Não é assim que nós nos vemos, semelhantemente a estes irmãos, insatisfeitos. Quando deixamos de confiar no que o Senhor nos ordena fazer, não é assim que
nós somos tomados de desânimo, de abatimento, de ansiedade, de temores. O Senhor então diz: se vocês fizerem isso, eu serei glorificado. E a finalidade principal do homem, nos diz a Escritura, e os nossos padrões de fé, eles descrevem muito bem, é a glória de Deus, é o gozo e o desfrute eterno nele, é entender que quer na vida ou na morte, nós somos do Senhor, é entender que pelo precioso sangue de Cristo, nós estamos tão ligados a Ele, de que nada pode nos separar de seu grande amor. E eis a razão por que nós não podemos medir esforços com fazer, cumprir e atender de todas as maneiras a vontade de Deus. Quais são então as aplicações para nós aqui? Tudo foi criado para o gozo de Deus. Tudo. O Senhor nos mostra em sua palavra. Ele criou tudo. Ele é o preservador de tudo. Ele é a causa final de tudo. O último livro da Bíblia diz: tu és digno, Senhor, está lá em Apocalipse. Apocalipse 4, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Tudo foi criado para o gozo de Deus, por isso eles deveriam considerar a palavra do Senhor, obedecer e agir. Todas as coisas, em segundo lugar, existem para Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Deus é a fonte de todas as coisas, no sentido de que tudo procede dele. Ele é o Criador e ele é o agente por intermédio de o mundo, ou por onde o mundo se sustenta, é governado, é mantido, é preservado. Tudo foi criado por Deus, para o gozo de Deus, e existe para Deus. Em terceiro lugar, não temos como fugir dessa consideração que já foi dita. É nosso dever, portanto, glorificar a Deus em tudo o que fazemos. A situação, irmãos, então, ela ia além da própria reconstrução do templo. Deus seria glorificado, ele se agradaria com a obediência e a ação de seu próprio povo. Finalmente, nós chegamos nos versículos 9 e 11 aqui deste primeiro bloco aí, do capítulo 1 do livro de Ageu, e olhem só como o profeta ele vai dirigir ao povo a palavra certa e mostrar que quando nós não agradamos ao Senhor e glorificamos ao Senhor, sendo obedientes à sua palavra, às suas ordenanças, todas as nossas expectativas elas se estragam, elas se azelam. Versículo de 9 a 11: esperastes o muito, olhem só, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Os planos e projetos do povo, portanto, azedariam, estragariam, se este não desse ouvidos à palavra profética. Vocês esperaram muito e eis que veio a ser pouco. Ou seja, esperaram muito sem dar prioridade a Deus, é pouco para o Senhor. Os israelitas, eles nutriam grandes expectativas com seu retorno a Jerusalém. Eles esperavam muito, mas muito mesmo. Eles voltaram enfraquecidos, eles voltaram humilhados. Eles viram a desolação da própria cidade santa. Eles encontraram os muros destruídos, eles encontraram o templo arruinado, muitos que puderam ainda retornar e ver quando saíram pequenos, menininhos. Agora estavam vendo a gloriosa cidade horrível, mas eles deveriam esperar grandes coisas do Senhor. Eles deveriam aguardar o poderoso cumprimento da palavra do Senhor.
Zacarias, que profetizou no mesmo tempo, ele fala claramente: não desprezem os pequenos começos, não desprezem este homem que vocês não estão dando muito valor. Ele diz Zorobabel: eu vou fazer um grande líder, um grande homem. De Zorobabel, a linhagem do Cristo será restaurada e a promessa do Messias será cumprida. O Senhor, então, ele foca novamente e chama novamente o povo a atenção, para que não olhassem as circunstâncias. Porque se eles continuassem assim, dando prioridade mínima ao Senhor, ou nenhuma prioridade ao Senhor, eles iam sentir então aquilo que o versículo número 9 diz de uma forma muito enfática: vocês estão fazendo tudo, vocês estão esperando muito, e este está vindo a ser pouco, porque quando vocês trazem para casa, eu com um assopro dissipo tudo. E por que isso? Porque cada um de vós corre por causa de sua própria casa, enquanto a minha casa permanece em ruínas. O profeta Ageu então anuncia que o fato de eles não terem dado ouvidos à palavra do Senhor fez com que cada um começasse a correr por causa da sua própria casa. Vejam só, eles estavam desejando reconstruir o que foi arruinado, mas não a casa do Senhor. Isso poderia ficar para depois. Eles não estavam dando prioridade àquilo que deveria ser a figura mais importante para eles, a restauração do templo, onde o Senhor fazia morada e habitação e recebia então a adoração do povo pactual de Deus. E as expectativas então destes azedavam, porque o Senhor estava vendo como eles estavam lidando com tudo aquilo que deveria ser objeto da glória e do louvor e da exaltação de seu povo. Deus então diz: eu vou reter a minha bênção, eu não vou abençoar vocês. Versículo de número 10, olhem só: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O que é que o profeta então recebe do Senhor e devia dizer? O que eles sabiam claramente: que Deus, ele governa, ele é soberano, as nações estão sob o seu controle, a natureza e os animais também, que ele é soberano sobre Satanás e os demônios, que ele usa os ímpios para os seus propósitos santos, que ele endurece corações, que ele envia problemas e calamidades, que ele faz o que lhe agrada e os seus planos não podem ser frustrados, que ele guia os passos de seu povo e faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O Senhor então diz: olha, se vocês não derem ouvidos à minha palavra, eu vou reter a sua bênção, e vocês não experimentarão então o tempo de refrigério que tanto esperam, que tanto aguardam, que tanto vocês anseiam. As aplicações para nós aqui, para a gente caminhar para o fechamento do capítulo número 1, são as seguintes, irmãos. A primeira delas é que nós dependemos de Deus para tudo. Não adianta. Se nós priorizamos a nossa vida à parte de Deus, não adianta. Deus sempre vai lembrar ao seu povo por sua palavra. Ele vai fazer com que nós sejamos corrigidos paternalmente, porque somos os seus filhos, para que não nos esqueçamos que nós dependemos dele em tudo. Tudo mesmo, irmão. Às vezes ele faz uso das leis ordinárias da natureza, como ele cita aqui, para castigar aqueles que o esquecem. Às vezes ele faz com que nós sintamos o peso da sua mão, para que lembremos das suas misericórdias. Ele se levanta em juízo para que nós lembremos que somos mordomos da criação e devemos então voltar sempre os nossos olhos para Ele. Ele faz isso para que nós não esqueçamos, irmão, jamais, que se nós vivemos esta vida sem ter tempo, sem dedicar a nossa vida para o nosso Senhor, nós estamos perdendo tempo. Em segundo lugar, ele também nos lembra e nos faz refletir qual tem sido a nossa prioridade nesta vida. Muitos de nós vivemos para ganhar dinheiro, para construir casas,
E entenda aqui como construir a nossa vida nesta terra, ajuntando tesouros para nós neste mundo, e nos esquecemos das próprias palavras do Messias, anunciado nesse tempo, e que no futuro iria reforçar e confirmar a palavra da sua lei. Lembrem-se, Jesus disse: não acumulem para vocês outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sermão do Monte, nós conhecemos bem, Mateus capítulo 6. Jesus ele vai falar a mesma coisa, ele vai trazer a mesma palavra, porque a sua palavra não muda. O Espírito de Cristo falou pelos profetas, nos diz o apóstolo Pedro, na antiga aliança. A palavra então, ela vem para o povo e lembra ao povo que a prioridade que eles deveriam dar em suas próprias vidas era sempre, sempre e sempre ao Senhor. Quando nós vimos o Evangelho de Mateus, nós encontramos nosso Senhor Jesus Cristo tratando o mesmo problema. Abra comigo Mateus capítulo 6. Estamos bem próximos aí. Ele vai lembrar o mesmo assunto, irmãos. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31 até o versículo 34. Ele nos chama a crer em sua palavra, a viver pela graça no poder do Evangelho, a dar nossa maior prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e as demais coisas, ele vai dizer, elas não serão acrescentadas. Versículo 31 a 34, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor, então, ele vai lembrar a sua igreja futura as mesmas verdades e que, notem, percebam, tão atuais para nós hoje, que foram ditas tanto tempo atrás pelo profeta após exílio. Finalmente, irmãos, nós chegamos nos versículos de 12 a 15 de Ageu 1. Por favor, voltem para lá comigo. E lá nós vamos perceber que o caminho da obediência, ele só é possível quando o próprio Deus ele age em favor do seu povo. Notem que o próprio mover do coração do homem, do crente, para fazer a vontade de Deus, não é uma decisão, uma atitude propriamente dele. Sejamos honestos, nós conhecemos a nossa própria estrutura e não precisamos dizer para ninguém. Naturalmente, nós não queremos fazer nada. Naturalmente, quando fazemos alguma coisa, nós queremos o louvor dos homens. Naturalmente, a nossa estrutura, que a Bíblia diz, é pó mesmo. E quem é que então nos move? Quem é que então nos anima? Quem é que então enche o nosso coração de alegria e nos faz desfrutar a glória de Cristo na mensagem do Evangelho? Quem é que faz com que a palavra que o pastor traz para nós dominicalmente, ela encontre lugar em nosso coração, produza frutos, produza mudança? Quem é que endurece o nosso coração quando nós somos resistentes e depois quebra o nosso coração e coloca a nossa boca no pó? Ageu então vai tratar disso, versículos de 12 a 15, vejam só. Ele mostra que para tratar o coração de seu povo, Deus o exortou a considerar o passado, ver onde eles erraram, depois revelar o caminho para a obediência. É assim que começa a reforma. É assim que sempre a reforma aconteceu ou deverá acontecer na história da igreja, na história do povo de Deus. Versículo 12, então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus,
e as palavras do profeta. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. O Senhor, então, ele revela a sua palavra, e ele revela através do tratamento certo por sua palavra e por seu espírito ao coração do povo. E o que envolve esse caminho então apresentado pelo Senhor dos Exércitos? O primeiro deles é ouvir e temer. Vejam aí o versículo 12 novamente. Então, qual foi o resultado do ouvir a pregação do profeta? Lembre-se que o povo nos dias de Jeremias, nos dias de Isaías, nos dias de Ezequiel, não teve a mesma reação. Mas olhem só a reação aqui, quando o profeta Ageu pregou. O Senhor, então, ele produziu em seus corações temor. Eles primeiro ouviram e temeram. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, primeiro, deram ouvidos, atenderam agora no Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E em segundo lugar, e o povo temeu diante do Senhor. Deram ouvidos e temeram. Muitas vezes é comum isso para a gente. Nós ouvimos a palavra, damos ouvidos à palavra, mas se nós não ouvimos a palavra e tememos ao Senhor, essa palavra não se torna prática para nós. Porque é como se construíssemos, e é assim que o Senhor Jesus aplica o seu sermão do monte, a nossa casa sobre areia. Se o fundamento nos é dado, nós ouvimos sobre o fundamento, e nós não edificamos a nossa vida, família, igreja, sobre este fundamento, então nós vamos alicerçar a nossa vida, a igreja, ou qualquer outra área, em outro fundamento que será fraco, ele vai ruir, ele não vai se sustentar, ele vai cair. Mas quando nós ouvimos e tememos, vejam só o que acontece. A voz de Deus, então, ela sacode, ela mexe com o coração do seu povo. A palavra de Deus nos diz, o Salmo 29, nos lembra do poder da voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Perceba que Deus, ele se fez ouvir através das palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. Mais uma vez, reforça isto aí. Não é a palavra do profeta, não é fruto daquilo que ele imaginou, não é fruto daquilo que ele achou ser certo, mas ele recebe a palavra, ele entrega a palavra. Às vezes a gente rejeita a palavra do pregador. Às vezes a palavra do pregador, dependendo da situação, ela é até mais incisiva, ela é até mais dura. Mas nós rejeitamos por vezes a palavra do pregador, e se este está sendo fiel à exposição, à explicação das Escrituras, à aplicação das Escrituras, quando nós fazemos isso, nós não estamos aceitando aquilo que a Escritura mesmo diz ser a voz do Senhor, que é cheia de majestade. Perceba que Deus se fez ouvir através das palavras do profeta, e olhem que é justamente assim o que acontece no período em que nós rememoramos a reforma protestante, o mês que passou. E no século XVI, por exemplo, quando Deus levanta Martinho Lutero para pregar o Evangelho, e ele então começa a anunciar e proclamar a palavra de Cristo, à medida que a reforma começa a acontecer, não somente no Palatinado alemão, na região da Alemanha, mas em outras regiões onde Deus levanta outros homens, ele é questionado sobre o que estava acontecendo, e daquela forma sempre espirituosa ou sempre excêntrica de falar. Ele diz: eu não fiz nada, a palavra de Deus é quem fez tudo. Notem, eu não fiz nada, dizia Martinho Lutero, disse certa vez, a palavra de Deus fez tudo. Enquanto eu estava conversando com o meu amigo Melancton,
e conversando, nós estávamos comendo e bebendo alguma coisa, a palavra de Cristo estava abalando de tal maneira as estruturas do papado, que as reformas então estavam acontecendo, então estavam ocorrendo. Vejam que o Senhor então lhe traz a palavra certa, ele, através da sua palavra, produz temor, e a essência da obediência aqui, ela é encontrada na seguinte frase. Vejam novamente o versículo de número 12, irmãos. A palavra diz que o povo, então, ele mostra reverência para com o Senhor. Todo o resto do povo, mais Zorobabel e Josué, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor, se mostrou reverente, parou e realmente disse: é a palavra do Senhor. Vejam só uma citação de Spurgeon falando sobre este assunto, como é interessante, sobre dar ouvidos à palavra do pregador. Ele cita, ele diz: que bênção é quando o testemunho fiel é assim recebido. Às vezes acontece que as pessoas ficam com raiva e odeiam o pregador que muito claramente os repreende por seus pecados, mas quando o Espírito de Deus opera dentro deles, eles tomam atenção ao que é dito e recebem a mensagem do pregador como do próprio Deus. Foi isso que aconteceu nos dias de Ageu, e esta obediência então produziu segurança. Veja o versículo de número 13, a garantia divina então preencheu os corações, a alma dos líderes e do resto do povo. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Essa é sempre uma expressão que ocorre. É Deus quem está falando, é o Senhor que está dizendo isso. A promessa de Deus então animou o povo a lutar pela obediência. Eu estou com você, diz o Senhor. Foi uma palavra extremamente relevante, porque os judeus estavam, como já disse aos irmãos, em uma situação extremamente difícil, de ruína, de desolação, de desânimo, de pobreza, impostos altíssimos eles ainda teriam que pagar em meio à reconstrução da cidade destruída. Mas o que é que acontece quando Deus então anima a alma e o moral do povo? Ele apoia, ele fortalece, ele apresenta a palavra certa, a sua palavra viva, e isso produz segurança. Ele diz: eu sou convosco, diz o Senhor. A ação então divina, ela é eficaz. O último versículo é o versículo número 14. Olhem comigo, o versículo 14 então diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Vejam que finalmente o caminho da obediência a Deus só é possível porque Deus sempre está por trás de tudo. É Ele quem age. A ação começa nele. Ele é quem começa a operar a sua boa obra no coração de seu povo, e Ele é quem terminará esta obra até o dia de Cristo. Vejam só o que é que acontece mediante a sua ação divina e eficaz. O espírito do governador e rei de Judá, o espírito do principal sacerdote Josué, todo o resto do povo também foi tocado e convertido à mensagem do profeta, e eles então começaram a fazer aquilo que deveria vir em primeiro lugar. Eles vieram, diz o versículo 14, se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Remanescente então, irmãos, o resto do povo, como diz a Escritura Sagrada, ele nunca é visto como indiferente, apático, mas sempre como aquele que o Senhor levanta e desperta para fazer a sua obra. O Senhor então, ele mexe com as estruturas de seu povo, e ele começa tudo isso através de uma palavra que veio para um profeta anunciar e pregar. A conclusão para nós hoje aqui, e nós então encerraremos a exposição desta noite, lembrando aos irmãos, e também devendo lembrar isso a mim, eu devo lembrar isso a mim.
Ageu, ele foi o mensageiro do Senhor. Ageu não proferiu as suas próprias palavras, mas ele falou ao povo segundo a mensagem do Senhor. E fazendo isto, o que acontece ou o que ocorre é Deus então agindo e fazendo que, pelo ouvir a pregação da sua palavra, a fé seja despertada nos corações. Deus se deleita em ver seu povo trabalhando ativamente em sua obra. Por isso é que Deus move os corações dos crentes, inclinando os corações dos crentes à obediência e à fidelidade. Deus tem sempre o seu calendário, dia, mês e ano para agir. E seus planos, não nos esqueçamos disso, jamais serão frustrados. Vejam que, assim como Deus levantou Ageu, levantou Zacarias, os outros profetas, levantou João Batista e levantou Paulo, Pedro ou os próprios reformadores, Deus sempre promoverá o avanço do seu reino através da pregação do Evangelho. E nós devemos fazer isso, irmãos. Nós devemos entender a missão que nós temos aqui enquanto igreja. Nós precisamos sempre atender às palavras do nosso Senhor. Lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias anunciado e prometido na Escritura Sagrada, anunciado pelos profetas, ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, ele disse: façam discípulos. E de que maneira? Indo, batizando e ensinando, façam discípulos. A nossa visão humana, a nossa visão limitada, sempre nos fará pessimistas, extremamente pessimistas. O mundo vai mal, a violência é forte, a maldade cresce, mas quando nós olhamos além e vivemos por fé, nós jamais desprezaremos os pequenos começos. Se os irmãos não acreditassem, se os irmãos não pregassem, se os irmãos não se engajassem nesta obra aqui, jamais teríamos uma congregação comemorando aqui, agradecendo ao Senhor o privilégio de se reunir, o povo de Deus, para anunciar o Evangelho da cruz e adorar livremente ao Senhor. Mas, se nós continuarmos achando que prioridade para nós é o cuidado que nós devemos ter com nós mesmos, o cuidado que nós devemos ter com aquilo que a gente coloca como prioridade para as nossas vidas, e pode ser algo extremamente lícito, mas o Senhor nos lembra: se nós amarmos a nossa mulher, nossa mãe, nosso pai, nosso filho, nora, sogra, mais do que a Cristo, nós estaremos fazendo tudo errado, porque Ele deve vir em primeiro lugar, e através da nossa devoção e amor a Ele, cumprindo a obra que Ele nos confiou, então todas as outras coisas elas serão perfeitamente ordenadas e organizadas. A igreja avança, irmãos. A igreja cresce. Nós não olhamos apenas aquilo que estamos vendo aqui diante de nós, mas precisamos observar e pensar com muita sinceridade, por exemplo, por que há perseguição ainda hoje no mundo? E essa perseguição, claramente agora, a Organização das Nações Unidas reconheceu, teve que reconhecer, é majoritariamente contra a fé cristã. Por quê? Porque os cristãos crescem, porque a fé cristã avança, porque muitos estão recebendo o Evangelho, sendo convertidos e transformados pelo poder do Evangelho em outros lugares. E essa é a razão por que, irmãos, não devemos desprezar nada que o Senhor valoriza e que muitas vezes nós achamos que porque é pequeno, o nosso Deus que é poderoso não tem força para fazer florescer. Jerusalém ali era como um raminho, estava brotando. O Senhor usa a expressão renovo, era um broto, mas Ele prometeu que faria florescer de maneira tal que alcançaria maior glória em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Avancemos, pois, e não nos esqueçamos que até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo é assim que devemos viver, com amor, sem cessar, a servir a Jesus, como diz o hino que nós conhecemos, com amor e fé e com oração, até que Ele volte. Sim, até que Ele volte. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tudo, o privilégio para nós de juntos refletirmos sobre a palavra que é Tua, não esquecendo, ó Senhor, que Tu nos ensinas. O Senhor controla, dirige e
que governa o mundo. As nações estão em tuas mãos, os reinos lhe pertencem, os governantes são tirados ou colocados pelo Senhor e não pelos homens. A tua igreja será sempre vitoriosa em Cristo, porque Ele prometeu que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Nós te louvamos, ó Senhor, porque ao estudarmos um livro antigo e enfrentarmos os desafios dos abismos que temos de tempo, de linguagem, de cultura, nós encontramos uma mensagem simples, direta, clara, que reflete como o Senhor age no meio do seu povo. Dá a palavra certa, levanta o homem certo, no tempo certo, para trazer a palavra da salvação, a palavra que encoraja, que consola, a palavra que edifica e que transforma, a palavra que faz com que o teu povo não esqueça jamais as tuas santas e ricas promessas, a palavra do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque tens levantado homens em nosso tempo para pregar o teu evangelho com fidelidade e vocacionado outros. E a igreja da aliança é prova do teu amor e cuidado para com os teus filhos. De forma que, ó Senhor, nós rogamos que os teus servos continuem firmes, não desanimem, jamais desprezem os pequenos começos, mas vejam como o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para com eles e continuem avançando. Se nós, ó Senhor Deus, somos tomados pelo nosso próprio coração, ai de nós, Senhor, seremos guiados pelo que vemos, e tudo o que vemos nos faz tristes, desanimados, nos força a recuar. Mas quando olhamos por fé e lembramos da palavra que o Senhor nos dá e ordena, avancem, considerem como vocês viveram e o que vocês são hoje, avancem e preguem o Evangelho. Nós somos animados a ansiar e a promover as reformas hoje que tanto necessitamos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de refletirmos sobre a Tua Palavra e recebermos a Tua Palavra.